E aí, vamos estudar a lição? Muito obrigado por ter nos acompanhado ao longo desta semana, encerrando aqui a história de José, que perdurou por 2 semanas consecutivas de estudo acerca da sua biografia. Espero que tenha sido construtivo para você, espero que tenha alimentado a sua fé, sua confiança em Deus, em nome de Jesus, pelo Deus que transforma maldição em bênção, pelo Deus da reviravolta, pelo Deus que faz coisas extraordinárias. Verificamos isso na história deste jovem hebreu. E olha, diante disso daí, eu gosto muito do pedacinho da história que quando José manda os irmãos de volta para casa para buscar o pai Jacó, para contar que ele está vivo, e manda todo aquele aparato para provar que ele está vivo, que tem autoridade no Egito, que podem vir para cá em segurança, que eu vou cuidar de vocês e tal. Ele dá uma recomendação lá no capítulo 45, capítulo 46 para os irmãos, dizendo: olha, no caminho, não contendais no caminho. Não quero vocês brigando no meio do caminho em direção à terra de Canaã. Isso aí é muito legal. Sabe por quê? Porque todos nós também estamos indo em direção à terra de Canaã. E o conselho de José para os seus irmãos é muito válido para a gente. Não fiquem brigando no caminho em direção a Canaã. Se todos nós estamos indo em direção a Canaã, não é para a gente ficar brigando no meio do caminho também, gente. Beleza? Não contendais no caminho em direção a Canaã. Então fique esperto com isso daí. Então você percebe que, obviamente, quando os irmãos contam para o pai que José está vivo, a história teve que ser explicada. Porque anteriormente eles disseram que José estava morto, aquela coisa toda, aquela mentirada danada. Tiveram que contar tudo do jeito que aconteceu. Imagina a tristeza do pai ao saber que seus filhos outros venderam José como um objeto. Ei! Teve que haver perdão de 2 partes. A gente fala muito do perdão do José em relação aos irmãos, pelo que fizeram com José, mas a gente não pode deixar de lado o perdão que o Jacó teve que outorgar aos filhos por terem omitido a verdade por tanto tempo. E tendo os irmãos visto o pai, Jacó, os irmãos de José viram o pai Jacó lamentando e chorando por anos e não contaram a verdade. Ele estava sofrendo porque imaginava José morto e José estava vivo. Os filhos eram sabedores disso e não contaram absolutamente nada. Então, teve perdão de José? Teve, mas teve que ter também muito perdão por parte do Jacó. Então, os irmãos de José foram perdoados pelo José e foram perdoados pelo pai. Então, perdoados pelo pai Jacó e perdoados pelo filho José. Perdão, é a história do perdão, gente. Então é o seguinte, o pai perdoa, o filho perdoa, e a nossa história também é a história do perdão, né? Não adianta fugir, não adianta ocultar, não adianta fingir que não aconteceu nada. Temos que confessar a nossa culpa e pedir o perdão. O pai está disposto a nos perdoar. O filho, da mesma forma. E você observa perdão por parte do filho, perdão por parte do pai. E a história de José termina de um modo muito interessante. Ele diz assim: quando eu morrer, eu quero que os meus ossos sejam levados para Canaã. Exatamente, eu quero ir para a terra prometida, eu quero que meus ossos sejam depositados lá. Quando José estava prestes a morrer, a sua perspectiva estava na terra prometida. Quero que meus ossos sejam enterrados lá. Entenderam isso daí? Perspectiva na terra prometida. A história de José termina com essa perspectiva. E a nossa história, como é que está se desenvolvendo? A nossa perspectiva é em direção também à terra prometida? Fique esperto. Calibre essa perspectiva aí, que devemos marchar para a direção correta, em direção à terra de Canaã. Lá está toda a nossa perspectiva, em nome de Jesus. A gente não nasceu para morar no Egito, não. Foi para a terra de Canaã. E é para lá que estamos indo, para Canaã, em nome de Jesus. Um abraço, esteja pronto e preparado e ore comigo. Pai querido, prepara-nos para irmos para Canaã, em nome de Jesus.